Paz do Senhor, amados, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor, em que Deus ele vai falar ao teu coração, em que Deus ele vai trazer uma estratégia para esse deserto. Eu sei que às vezes o coração fica apertado, às vezes a gente fica, meu Deus, o que fazer nesse caso? Como fazer? A gente quer rapidez naquilo, a gente precisa aprender tudo logo para que tudo seja restaurado, tudo seja resolvido, tudo seja feito da forma mais rápida para sair logo disso. Porque o deserto traz dor, o deserto traz solidão, traz tristeza. Mas como saber se a restauração já está acontecendo? Amados, para você saber quando a restauração está acontecendo, ela precisa primeiro estar acontecendo em você. A restauração do seu casamento, ela só vai depender se você for restaurado. É muito chato ouvir isso, é muito chato saber disso, é muito chato ter que ouvir, ai meu Deus, se eu não mudar, nada muda. A gente está acostumado a ouvir isso, se você não mudar, nada muda. E realmente, amados, você quer saber se a restauração do seu casamento já está acontecendo? Primeira coisa é isso. A palavra do Senhor lá em Salmos 40, de 1 a 3 vai falar: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Primeira coisa para saber se já está sendo restaurado o seu casamento. Sua ansiedade passou? A ansiedade de querer o marido, a esposa de volta a qualquer custo passou? Segundo ponto, a confiança em Deus é muito grande do que, independente do que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer da forma perfeita. Terceiro, esse medo da perda já acabou? Essa agonia, essa angústia. Quarto, a dependência emocional do outro, do marido, da esposa que se foi, já passou? Quinto, aquele momento em que você se desespera todas as vezes que você sabe de alguma coisa e você fica, ai meu Deus, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Sexto, aquela vontade de sempre colocar a mão naquilo que Deus está fazendo. Sempre querer que seu marido, sua esposa te veja de alguma forma, sempre queira que ele saiba de alguma notícia, ou você precisa falar alguma coisa para ele, mandar alguma coisa, precisa entender. Se não houver a mudança em você, dentro de tudo isso, amados, é difícil. Tem uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês e que vocês precisam entender. Perdão. Você precisa se perdoar. Muitas pessoas, quando elas entram no deserto, elas começam a compreender as coisas de errado que fizeram. E isso é muito importante, tá? É um passo muito importante dentro do deserto. Você reconhecer os seus erros e resolver eles. Como que é resolver? Não é fácil. A gente está acostumado a apontar erros dos outros. Mas quando os nossos erros é apontado ainda mais pelo Espírito Santo ali, é naquele momento em que nós entramos no deserto, Deus ele vai lá e usa o Espírito Santo para trazer à memória aquilo que nós já fizemos de errado. E você quer consertar de qualquer forma, mas você não pode fazer de qualquer jeito. Quer consertar de qualquer forma, mas não pode fazer de qualquer jeito. Sabe por quê? Se você mostrar uma mudança superficial, quando seu marido ou sua esposa voltar, tudo vai acontecer novamente. Você vai errar nos mesmos erros, você vai ter uma reação contrária aos erros dele, que vai fazer você entrar no deserto de novo. Então assim, você quer essa dor duplicada? Porque cada vez que você entra no deserto, a dor piora, a dor aumenta. Por quê? Seu marido, sua esposa, se ele sair mais uma vez de casa, ele vai entender assim, nossa, eu já tentei, já é a segunda vez que eu tô tentando e não dá certo, agora que eu não volto mesmo. E cada vez que ele sai e volta, sua esposa sai e volta, vai falando isso, vai falando não dá, não dá, não dá, e vai ficando mais difícil. Por isso que demora tanto. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre o porquê demora tanto a restauração para acontecer. Mas voltando no assunto, eu preciso que você entenda que se não houver a mudança verdadeira, Deus ele compreende, ele sabe o seu coração, ele sonda o seu coração, ele sabe quem você realmente é. E ele sabe que se não houver mudança e ele vai te devolver algo, o que você vai fazer? Você vai deixar
acontecer a mesma coisa que aconteceu. Então nós precisamos abrir os olhos para isso. Como saber se a restauração está acontecendo? É quando de fato você mudou. Opa, Joyce, mas eu já mudei, já estou totalmente restaurada, renovado, eu sou uma pessoa totalmente diferente, aqueles erros que eu cometi ano passado não cometo mais. Só que o que acontece? Se você já está totalmente restaurado, sempre nós estamos em aprendizado, gente. Ninguém vai saber tudo. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Nós temos nossas falhas, nossos erros. Não tem como você ser perfeito. Então não se cobre tanto, tá? Você precisa se perdoar. Você precisa se restaurar. Você precisa estar bem consigo mesmo. O momento em que você falar assim, eu consigo ser feliz, somente eu e Deus. Quando você souber que você e Deus conseguem ser feliz, Deus ele vai te entregar o seu marido, sua esposa de volta. Sabe por quê? Não vai haver mais a dependência. Até a palavra do Senhor vai falar: se você ama mais o filho e a filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama pai e mãe mais que a mim, você não é digno de mim. Então tem pessoas que não sabem colocar o amor pelo cônjuge na forma certa e faz com que a dependência vire uma idolatria. E quando existe a idolatria, Deus ele pesa a mão, porque ele não divide o amor de Deus, o amor ágape com ninguém. Ele não divide esse amor com ninguém. Então, precisa tomar muito cuidado, sabe? Naquele momento em que você quer a restauração, você sabe que fez muitos erros, que cometeu muitos erros ali, e que quando o marido ou a esposa voltar, você vai querer ser a melhor pessoa do mundo, vai idolatrar aquele homem, aquela mulher, para ele não ir embora de novo. E existe isso também. Então você tem que tomar muito cuidado. Quer saber quando está perto da restauração? É quando você já está tão bem com Deus, você está trabalhando na obra, você ama a vida, ama amar o ser humano, você está praticando o primeiro mandamento de amar ali, né? E, gente, verdadeiramente. Então você precisa respirar nesse momento, e esse vídeo vai te trazer uma parte muito importante para você parar e refletir. Será que de fato você está preparado para ter o seu marido, sua esposa de volta? Será que de fato sua ansiedade já foi? Será que de fato você está deixando ir porque você não é mais dependente emocional desse homem, dessa mulher? Será que você aprendeu a lidar como um adulto com as dificuldades do dia a dia? Porque a imaturidade, ela traz consequências tristes, consequências que magoam, que machucam, principalmente a outra pessoa que sai, sabe? Vai chegar um momento em que você precisa ser curado, você precisa de verdade ser curado, porque o seu marido, sua esposa vai voltar com carrapichos, vai voltar com histórias do passado, e se você começar a se deparar com as histórias do passado e começar a resmungar, começar a virar cara, começar, sabe, perdoar é perdoar verdadeiramente. E muitas pessoas falam: Deus, eu perdoei ele, eu quero ele de volta de qualquer forma. Não, você não quer ele de volta de qualquer forma. Você quer ele de volta para ser o homem, a mulher que Deus te ensinou a ser na vida dele. Então você precisa inspirar, respirar, você precisa, peraí, o que tá faltando em mim? Hoje você teve conselhos muito importantes nesse vídeo, em que te trouxeram a pensar: será que de fato já estou preparado? O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Então eu vou deixar esse vídeo hoje para você refletir. Será que você já mudou aquilo que precisa ser mudado para com que a glória do Senhor ele se complete? Porque a boa obra ele já começou na sua vida. A partir do momento que Deus te levou no deserto, ele já começou a restaurar a sua história. E ele tem restauração sim para sua casa. Basta você completar aquilo que ele te pede. Basta você ser o homem ou mulher. Eu não digo perfeito, gente, porque perfeito é só Deus. Mas o homem ou mulher segundo o coração de Deus. E isso é busca, isso é desejo. Deus, ele sonda o seu coração e ele sabe quando você quer mudar e melhorar, tá bom? E que esse vídeo ele veio para te ajudar a entender o propósito do Senhor. Leia de novo Salmos 40, de 1 a 3 e reflita nessa mensagem, nesse texto que Deus deixou pra gente hoje. Fiquem todos na paz, amados, que Deus abençoe a vida de vocês.